Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. No livro de Jó, capítulo 26, verso 7, o texto nos diz assim, que Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Isso é uma afirmação científica. Essa afirmação científica pode ser testada. Porque não é dos fortes a vitória, nem daqueles que correm desesperadamente, mas dos fiéis e sinceros que seguem dia após dia em obediência a Jesus Cristo. Tu és o Deus que me sonda. Tu és o Deus que me vê. Nós estamos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Feliz Ano Novo, um 2014 cheio de vitórias da parte de Deus para a sua vida e para toda a sua família. No programa de hoje, o físico Adalto Lourenço é o meu convidado. Um programa especial e ele vai comprovar cientificamente a veracidade da palavra de Deus dos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Você não pode perder. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa um videoclipe da música Nada Pode Calar um Adorador. É hora de reunir a família, convidar os amigos. É o programa Desafios que está começando. Mais uma vez, feliz Ano Novo para você. Nós voltamos em instantes. Preço baixo, variedade, qualidade. É só no OK. Confira. Carne suína com tocinho, quilo, R$ 6,98. Frango resfriado oi frango, quilo, R$ 4,78. Arroz estilo Altério, 5 quilos, R$ 8,29. Café Cafuso, 250 gramas, R$ 2,65. Amaciante Monbeiju, 2 litros, R$ 5,47. Super produtos e hiper ofertas é só no OK. Ok, ok, ok. Ofertas válidas para o OK Hipermercado e OK Super Atacado. No programa de hoje eu converso com o Dr. Adalto Lourenço. Ele é físico formado pela Universidade Bob Jones, da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Também mestre em física pela Universidade de Clemson, também Carolina do Sul, Estados Unidos. Pesquisador, escritor, premiado pela 20ª Bienal do Livro com a obra Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. E também já participou de mais de 400 congressos sobre o tema, não somente do Brasil, mas Europa e África. Doutor Adalto, uma alegria recebê-lo aqui no programa Desafios. Prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. É uma oportunidade de estar aqui. A honra é nossa receber uma autoridade para falar de assuntos tão complexos como o criacionismo, a teoria da evolução, e até gostaria que a gente abrisse esse bate-papo. Essa confusão, vamos crer no criacionismo ou na evolução? Essa é uma pergunta muito interessante. Primeiramente, as pessoas têm um conhecimento equivocado do que seja evolução e um conhecimento equivocado do que seria criacionismo também. Evolução, tecnicamente, seria o desenvolvimento das espécies. A teoria da evolução, de uma forma específica, ela não trata da origem da vida, ela trata do desenvolvimento das espécies. E aí, então, surgem essas confusões, porque nós temos muitos pensadores, filósofos que defendem ainda a evolução nos nossos dias, né? Sim. E a maioria desses que defendem a teoria da evolução, eles defendem o posicionamento que é conhecido como naturalista. Ou seja, vida teria surgido espontaneamente no nosso planeta há bilhões de anos e teria evoluído até chegar nas formas presentes como nós encontramos, como por exemplo o ser humano seria uma forma evoluída de uma forma extremamente primitiva que teria surgido no nosso planeta. Então, essa é a ideia do evolucionismo. Por outro lado, dentro do criacionismo, existem 3 tipos de criacionismos que muitas vezes as pessoas não conhecem. Existe o criacionismo científico, o religioso e o bíblico. Cada um deles tem uma temática diferente. Por exemplo, o criacionismo científico, a proposta é bem simples. Processos naturais e as leis da natureza não teriam trazido à existência o universo, a vida e a complexidade neles encontrada. Agora, o senhor, como físico, e está inclusive num congresso, né, do Estado do Espírito Santo, para ensinar e defende o modelo bíblico. Por quê?
Essa também é uma pergunta muito interessante. A Bíblia é um livro histórico. Um livro histórico que possui também afirmações científicas. Por exemplo, no livro de Jó, capítulo 26, verso 7, o texto nos diz assim, que Deus estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Isso é uma afirmação científica. Essa afirmação científica pode ser testada. Eu tenho condição de verificar se a terra realmente flutua no nada, ou seja, se ela flutua ao redor do Sol, ou se ela está sob um pilar, ou sob alguns elefantes, ou como é que seria a coisa. Ao estudar esse aspecto, eu observo que essa afirmação científica que a Bíblia me diz, é feita na Bíblia, é exatamente aquilo que nós encontramos na ciência. Então, a Bíblia, como livro histórico e científico, ela está totalmente correta. O senhor crê na Bíblia literalmente? Sim. Não existe uma razão do porquê não crer. O importante, o que eu cito às pessoas, é o seguinte, que a Bíblia, a maior parte do seu texto é literal. Algumas vezes, para ilustrar, ela se utiliza de parábolas ou de figuras de linguagem. Então, ela não é figurativa, ela é praticamente descritiva. Há uma discussão hoje, professor, sobre os 2 primeiros capítulos da Bíblia. Não é verdade? Que querem tirar, ou seja, não creem de forma literal. Qual a opinião do senhor? Deixe-me colocar dois lados que são importantes. O primeiro lado é quando nós tratamos da questão teológica, daqueles que acreditam na Bíblia. Então deixe-me abordar primeiro esse lado. Para aqueles que acreditam na Bíblia, se eles disserem que os 2 primeiros capítulos não são verdadeiros, ou seja, seriam mitológicos, no fundo aquilo que está escrito não é o que aconteceu, era apenas uma maneira ilustrativa que Moisés encontrou de tentar dar uma sugestão de como teria sido a origem de todas as coisas. Isso cria um problema seríssimo em termos da nossa fé, de toda a estrutura do pensamento cristão. Olha a simetria que nós encontramos na Bíblia. No primeiro capítulo de Gênesis, nós ouvimos sobre a criação dos céus e da terra. No segundo capítulo de Gênesis, nós ouvimos sobre a árvore da vida. No penúltimo capítulo da Bíblia, Apocalipse 21, nós ouvimos novamente da criação dos novos céus e da nova terra. E no último capítulo da Bíblia, Apocalipse 22, nós ouvimos da árvore da vida. Se os 2 primeiros capítulos não são verdadeiros, que garantia nós temos que os 2 últimos o serão? Ou seja, a minha fé está baseada em quê? Eu estou esperando o quê? Na verdade, o que nós podemos afirmar, então, que falta um pouco de conhecimento bíblico. Correto. Para aqueles que não têm a Bíblia e olham apenas a Bíblia como um livro, isso é um livro mitológico, foi escrito para pessoas que não entendiam direito como as coisas começaram, tem 2 coisas que eu gostaria de citar. O autor desse livro foi Moisés. Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito. Os egípcios eram evolucionistas. Eles diziam que a vida teria se originado nas margens do Nilo através de pequenas minhoquinhas que ao longo do tempo teriam evoluído até mesmo em seres humanos. Esse era o posicionamento deles. Por que Moisés, que estudou na faculdade, não deu essa sugestão no livro? Sendo que ele foi o autor. Porque ele escreveu algo totalmente diferente. Da onde ele tirou essas ideias, que não foram as ideias que ele havia aprendido na universidade. Era apenas para ser contra o conhecimento egípcio. Lembra que ele, por ser considerado filho da filha de Faraó, ele foi ensinado pela nata do conhecimento egípcio. Quando nós olhamos o que foi escrito, e aí eu entro com o desafio, como seria possível alguém com conhecimento daquela época dizer coisas que estão exatamente corretas e confirmadas com a ciência de hoje? As pessoas falam, não, você deve estar brincando. Não estou brincando, olha que interessante. A Bíblia diz que primeiro apareceu luz, que é energia, depois corpos celestes, que é matéria. Todas as teorias que dizem respeito à origem do universo falam isso. Primeiro energia, depois matéria. Descobertas científicas recentes de 2 anos atrás, a Bíblia diz que logo no início o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então logo no início do universo já haviam moléculas de água. Os quásares mais distantes que nós temos encontrado a 12,5, 12,8 bilhões de anos-luz de distância, nós encontramos linhas de luz que vêm desses quásares que mostram que neles existem moléculas de água. Não teria havido assim tempo suficiente para que moléculas de água tivessem aparecido lá
nesses quásares, dado a idade que os evolucionistas dão para o universo. Como explicar essas coisas? Professor, vamos parar um minutinho, nós vamos para os comerciais. Você não saia daí, porque nós voltamos já. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. No programa de hoje eu estou conversando com o Dr. Adalto Lourenço. Ele é mestre em Física pela Universidade Clemson, Carolina do Sul, Estados Unidos, pesquisador, escritor, premiado na 20ª Bienal Internacional do Livro com a obra Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. Professor, dando continuidade, o senhor fala sobre Bíblia, se fala Bíblia, fala sobre Deus. E como explicar a questão dos ateus, aquelas pessoas que dizem não acreditar em Deus, se há tantas evidências? Isso é algo bem interessante também, pastor, pelo seguinte: quando nós tratamos da questão tanto do teísmo, deísmo e ateísmo, nós estamos tratando apenas de posições, no fundo, religiosas. Por exemplo, é impossível para um cristão provar que Deus existe, ou seja, provar cientificamente a existência de Deus. Como também é impossível para qualquer ateu provar cientificamente que Deus não existe. Lembra que nós estamos tratando de evidência. Que tipo de evidência? Evidência científica, por exemplo. Vamos parar e pensar. Vamos olhar o universo ao nosso redor. Os ateus, obviamente, eles não vão crer que um Deus teria criado o mundo. Ou seja, esse mundo teria que ter vindo à existência espontaneamente. Como explicar a complexidade que nós encontramos ao nosso redor por meio de processos espontâneos e naturais? Até onde nós chegamos, no conhecimento científico, isso não seria possível. Nós temos evidências muito grandes de que o universo e a vida foram criados. Nós não temos cientificamente como saber quem ou o que teria feito. Esse é o aspecto que entra a fé. Eu consigo provar, por exemplo, se eu olhar para um relógio, o meu relógio, eu posso dizer para as pessoas, esse relógio ele foi criado. Ele não surgiu espontaneamente. Eu tenho como provar cientificamente que ele foi criado. Mas se eu tentar falar a respeito de quem o fez, daí as pessoas teriam que crer no que eu estou dizendo. Olha, eu conheço quem fez esse relógio, uma pessoa que mora em tal lugar, ele é um engenheiro, assim. Daí é uma questão de fé. Mas o relógio em si, eu não preciso saber quem o fez para saber se ele foi feito ou se ele teria surgido espontaneamente. Vamos falar sobre uma outra coisa que tem gerado uma discussão muito grande. O senhor falou, em um dos dias da criação foi criado o homem e a mulher. Hoje nós temos um grupo favorável até a leis para o casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas também vemos grandes movimentos, como na França, agora recente, uma grande concentração, mais de 1 milhão de pessoas, contrária ao casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu queria que o senhor falasse sobre a criação de Deus, do homem, da mulher, a ótica de Deus para a criação da humanidade. Com respeito a isso, a Bíblia é muito clara. A Bíblia coloca literalmente que foram criados apenas homem, inclusive o termo hebraico é macho e fêmea. Apenas esses dois, homem e mulher. A razão principal disso, nós entendemos que Deus queria que o ser humano, através de homem e mulher, pudessem refletir as suas características. Ou seja, Deus deu algumas das suas características para o homem, Ele deu algumas das suas características para a mulher. Daí quando você tem um homem e uma mulher se unindo em casamento, você tem o conjunto das características que refletem a totalidade do ser de Deus. No caso de duas pessoas do mesmo sexo, você teria apenas metade dessa realidade. Ou seja, você teria metade da proposta apenas. Deus é um Deus de totalidade. Você nunca vê Deus trabalhando pela metade. Você nunca vê Deus fazendo coisas pela metade. Então, do ponto de vista bíblico, o casamento entre duas pessoas do mesmo sexo é totalmente contrário à intenção de Deus, que era de revelar-se através desse relacionamento
para a humanidade toda como um Deus completo. E quando querem provar cientificamente que já nasceu desse jeito? Olha, essa é uma parte muito delicada, porque muitas pessoas têm entrado na questão genética. O problema é que sexualidade é definida por cromossomos. Nós temos apenas 2 cromossomos que definem se esse organismo que nós chamamos humano é masculino ou se esse organismo que nós chamamos de humano é feminino. A junção desses 2 cromossomos identifica. Então, os 2 cromossomos são apenas os cromossomos X e o Y. O cromossomos XX, essa combinação, produz aquilo que nós chamamos de organismo humano feminino. Os cromossomos XY produzem aquilo que nós chamamos de organismo humano masculino. Então não existe uma outra possibilidade além desses 2. Eu estou falando do ponto de vista de cromossomos. Pessoas chegam e falam assim, não, mas você tem que levar em consideração a parte genética. Mas a sexualidade não é definida pelos genes. A sexualidade é definida pelos cromossomos. Aí nós entramos numa situação do homem ou da criação fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. E nós ouvimos falar que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador, ou seja, aquela pessoa que faz aquilo que Deus condena. Infelizmente, por muitos anos, eu diria que há cerca de pelo menos 100 anos, nós temos ouvido essa mentira. Não é bíblica. Não vem da Bíblia a afirmação que Deus ama o pecador. Talvez muitas pessoas vão ficar chocadas com isso, porque eles falam assim, não, mas João 3,16 está tão claro. Ali é dito que Deus amou. Peraí, o que está escrito ali é o seguinte, é que Deus amou o mundo. A palavra ali é cosmos. Que Deus amou a natureza. Ele amou a natureza de tal maneira que ele deu o seu Filho para que todo aquele que venha a crer no seu Filho não pereça, mas tenha vida eterna. É isso que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Deus amou o ímpio, que Deus amou o pecador. Tanto é que quando nós lemos mais alguns versículos e chegamos lá em João 3,36, ali o texto fala claramente a respeito da posição de Deus. O texto diz assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece, não é o amor. O texto diz bem claro, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Foi por isso que Paulo, escrevendo para pessoas que haviam se convertido, lá na igreja de Éfeso, no capítulo 2, ele diz o seguinte, vós também éreis filhos da ira, como os demais. Um dia eu também fiz parte dessa raça, que era uma raça sob a ira de Deus. Mas na graça dele, por amor que ele teve, foi possível hoje, por amor ao Filho, foi possível por causa do sacrifício de Cristo, eu passar dessa posição de estar sob a ira dele, para agora estar sob o amor dele. A maneira, eu até brinco com as pessoas, mas a equação é bem simples. Deus faz a seguinte proposta, você me dá tudo aquilo que você tem, e eu te dou tudo aquilo que eu tenho. Você chega e fala, essa proposta não é justa. Correto. Ela não é justa porque tem uma diferença muito grande a ser paga. Essa diferença a ser paga foi paga por Cristo. Então, na verdade, para a pessoa sair, então, debaixo dessa ira de Deus, só tem um jeito, só tem um caminho. Se o nosso telespectador quiser sair debaixo dessa reprovação, vamos chamar assim, de Deus, e ser aprovado, é através de Jesus. Correto. Porque o problema é justamente está nessa proposta que Deus faz. Quando Deus diz o seguinte, você me dá tudo o que você tem, eu te dou tudo o que eu tenho, o que nós temos a oferecer a Ele são vidas quebradas, relacionamentos estourados, todas as nossas frustrações, é isso que nós temos a oferecer. Por exemplo, para aquele que criou o universo todo, o que eu poderia dar a Ele? Para aquele que possui todas as coisas, o que eu poderia oferecer que Ele não tenha? Para aquele que é justo, santo, reto e verdadeiro em todas as coisas, como que eu poderia me justificar diante dele? É por isso que a única possibilidade é através de Cristo. Professor Adalto, quero agradecer pela honra de ter aceitado o nosso convite, falar aqui para nós capixabas no programa Desafios, e que Deus continue usando o senhor com todo este conhecimento para nos ajudar a compreender, né, essa questão científica, a questão da Bíblia e ver como
Tudo aquilo que foi criado, foi formado, temos como comprovar cientificamente e com pessoas preparadas como o professor Adalto. Muitíssimo obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui no programa Desafios. Amém. Leve nosso abraço para toda a comunidade lá em São Paulo. Será feito. No programa de hoje eu conversei com o Dr. Adalto Lourenço. Ele é físico formado pela Universidade Bob Jones, da Carolina do Sul, dos Estados Unidos. Também mestre em física pela Universidade de Clemson, Carolina do Sul. Ele é pesquisador, escritor, premiado na 20ª Bienal Internacional do Livro com a obra Como Tudo Começou, uma introdução ao criacionismo. O programa de hoje foi especial e o nosso desejo é esclarecer. E Jesus disse o seguinte: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O único caminho para ter o acesso a Deus, ao Criador do Universo, é Jesus. Eu costumo dizer que a escolha continua sendo sua. Desafios, volta já. Janeiro é mês de férias, você não pode perder a oportunidade de brincar com os seus filhos. E brinquedo você vai encontrar nas lojas Palácio dos Brinquedos. Mas nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra Barbie Butterfly, Moto Evolution, Peixonauta, Pista Hot Wheels Turbina Lançadora, Aqua Rápido, preste atenção, além de você encontrar esta variedade de brinquedos nas lojas Palácio dos Brinquedos, você encontra o melhor preço, melhor condição de pagamento e promoção agora para o mês de janeiro. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui. Eu quero falar para você hoje sobre um texto bíblico que está baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, sobre uma carreira que nos foi proposta. O autor aos Hebreus nos faz construir 3 olhares sobre esta carreira que nos foi proposta em Cristo Jesus. A Bíblia fala que a vida é uma longa maratona e para percorrer uma maratona tem que ter estratégia, planejamento, treinamento, porque não é dos fortes a vitória, nem daqueles que correm desesperadamente, mas dos fiéis e sinceros que seguem dia após dia em obediência a Jesus Cristo. Então, Hebreus 12 nos ensina a construir 3 olhares sobre essa grande maratona. A primeira coisa que nos ensina Hebreus 12, a olhar para trás, olhar para os exemplos de fé que a Bíblia deixou para mim e para você. A vida de Moisés, de Abraão, de Elias, de Enoque, gente que nos precedeu no caminho, que foram modelos de fé e de espiritualidade para nós. Um segundo olhar que nos ensina Hebreus é olhar para o presente, olhar para dentro do meu coração e do seu coração. Olhando aqui dentro, o que me embaraça, o que me impede de correr essa maratona que Deus preparou para mim. Então fala a Bíblia, desembaraçando-nos de todo o peso, de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos foi proposta. E o terceiro olhar é um olhar para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então Jesus convida você neste dia
a correr com perseverança e de maneira vitoriosa essa proposta de fé que Cristo propôs para mim e para você. Crendo nele, você caminhará e vencerá para a glória de Deus. Mais uma vez, feliz ano novo para você e os seus familiares. Veja bem, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E essa sabedoria está ao nosso alcance. Basta que a gente queira temer a Deus, convidar Jesus para entrar no nosso coração e aplicar essa sabedoria em 2014. É uma pena. Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nada Pode Calar um Adorador. Muito obrigado pela sua companhia. Mais uma vez, feliz ano novo e até o próximo programa, se Deus quiser. É tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar. Tu és o Deus que me sonda. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.